Boa noite, amada Igreja do Senhor Jesus. Boa noite, você que nos assiste pela internet. Estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor e como maravilhoso é cantarmos louvor a Ele, como maravilhoso é sentirmos a presença do Senhor no nosso meio. Quando estão felizes, diga amém em nome do Senhor Jesus. Aleluia, estamos muito felizes, principalmente porque nós sabemos que o Senhor está aqui neste lugar e também porque hoje, nossos pastores retornaram de viagem, daqui a pouco será anunciado, já anunciei, mas daqui a pouco será anunciado nas avisos, estamos muito felizes. E, irmãos, nós estaremos iniciando essa nova temática em adoração. Peço que a amada igreja possa abrir um texto muito conhecido lá em João, capítulo 4, João, Evangelho segundo João, capítulo 4, dos versos 20 ao 30. São ali 10 versículos para nós lermos. Peço que o nosso pastor possa ler e em seguida introduzir em oração. João, capítulo 4, do 20 ao 30. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Te bendizemos, Pai eterno, o Senhor que nos dirige aqui com a sua fortaleza, a sua majestosa presença. És o líder, és o supremo pastor, és o Senhor. E já agradecemos pelos 5 minutos já de oração efetuados, pela linda e gloriosa ministração, pelos lindos e gloriosos louvores. Agora capacita-nos também, unge-nos, para que recebamos e possamos recepcionar a palavra já posta no coração do teu servo, o nosso amado ministro Ed Filho, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como a amada igreja já sabe, nós iremos falar sobre adoração durante esse mês de novembro. E, irmãos, falar de adoração para o cristão é algo muito importante, é algo muito fundamental, porque basicamente isso rege a nossa vida, isso é o cerne da nossa vida. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. O homem foi criado para louvar o seu Criador. Só que, com o decorrer dos anos, nós entendemos e nós sabemos que o homem pecou, errou, se distanciou, e aí ele começou a procurar coisas para que ele pudesse adorar. Ele começou a buscar itens para que ele pudesse preencher o vazio que lhe faltava, que é a adoração ao Senhor Jesus. E assim também hoje, irmãos, na igreja, nós vemos muitos cristãos que andam segundo a palavra de Deus, mas também nós vemos muitos cristãos que não vivem uma vida de adoração, não têm uma vida de entrega, não têm uma vida de busca real na presença do Senhor Jesus. São pessoas que perderam o sentido e perderam o entendimento do que é adoração, não entendem a profundidade do que é viver uma vida de adoração. Pelo contrário, as pessoas começaram a limitar a adoração simplesmente a vir aos cultos, simplesmente a erguer as suas mãos e cantar um louvor, simplesmente a dizer e colocar na sua bio do Instagram que é cristão. As pessoas começaram a limitar
essas características que de fato são características de um adorador. Um verdadeiro adorador ama estar na casa do Senhor, um verdadeiro adorador ama louvar o Senhor, um verdadeiro adorador ama estar na presença do Senhor Jesus, ama cantar louvores, e isso é lindo, mas aqueles que assim vivem numa religiosidade, apenas parecem que estão louvando, parece que estão adorando, mas na verdade, no seu coração está longe do Senhor Deus. A adoração, irmãos, é uma resposta direta da alma à graça que nos alcançou e nos transformou. Então, quando nós olhamos, e nós iremos estudar um pouco mais profundo aqui a história da mulher samaritana, nós vemos que ela teve uma mudança radical na sua vida, e ela se tornou uma verdadeira adoradora. Por quê? Porque a graça alcançou o seu coração, porque ela entendeu que aquele que estava ali na sua frente era o homem que poderia mudar o rumo da sua história, era o homem que poderia mudar e reverter completamente o seu coração, e reverter completamente a sua mente, e reverter completamente a realidade daquela mulher. Então, quando nós entendemos que o Senhor Jesus transformou, renovou e mudou a nossa vida, o nosso coração, a nossa vida, em uma resposta sincera ao Senhor, isso se dará o nome de adoração. Nós começaremos a viver com gratidão, nós começaremos a viver porque Ele nos amou, porque Ele nos salvou. Então, tudo que nós fazemos não é porque eu quero parecer, não é porque eu quero conquistar, não é porque eu quero aparecer para fulano ou para ciclano, não é porque eu quero barganhar com o Senhor que eu faço tudo o que eu faço, não, é por conta de tudo aquilo que Deus fez por mim, eu entendo, e o meu coração em forma de gratidão, o meu coração em forma dessa resposta direta, a graça do Senhor Jesus, começa a louvá-lo, começa a engrandecê-lo, começa a entender aquilo que o Yuri ministrou na semana passada, que Deus é o único Senhor que pode preencher a nossa vida, e que não há outro Deus além dele, e que nós precisamos adorá-lo, não que ele precise, mas nós precisamos cada vez mais engrandecer o Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, é por isso que há essa dificuldade de alguém carnal entender aqueles que são espirituais, aqueles que foram mudados, aqueles que nasceram de novo, porque a mentalidade carnal não consegue compreender a real alegria que é estarmos no culto, a real alegria que é podermos estar segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, na casa do Senhor. Eles não conseguem, tanto que quando a gente conversa, né, geralmente, eu acho que quem é membro da Fogo Vivo, com certeza já teve essa conversa. Não, vamos lá para a igreja. Aí a pessoa, vamos, quando é que é? Domingo? Não, pode ser domingo, pode ser segunda, quarta, sexta. Aí a pessoa fala assim, meu Deus, para que tanto culto, né? Por quê, irmãos? Porque nós entendemos que estar aqui neste lugar é algo sublime. Nós entendemos que nós estarmos aqui não significa apenas vir para um clube social, mas significa que aqui nós entendemos que o Senhor está presente, e aqui o Senhor tem bênçãos sem medida para nossas vidas, aqui o Senhor tem orientação para nossas vidas, aqui o Senhor tem palavras que vão nos direcionar cada vez mais ao caminho que devemos andar. Então, para nós é um motivo de alegria saber que estamos na casa de Deus, estamos na presença do Senhor Jesus. E por isso tem muitas outras coisas que o carnal não consegue discernir. Por que nós dizimamos? Por que nós ofertamos? Por que nós damos o nosso sábado para estar aqui num CAT, para estar aqui na dança, para estar aqui em algum evento da igreja? Por quê? Porque a sua mentalidade não consegue entender que a nossa alma tem uma resposta direta ao Senhor, de gratidão, de amor, de devoção a Ele, por tudo que Ele fez em nossas vidas. Amém? Então, irmãos, assim, é muito interessante, porque quando nós vamos olhar para a viúva e ver que ela entregou tudo que ela tinha, ela entregou ali tudo que ela tinha ali das suas moedinhas, e o Senhor olha para aquela mulher e fala assim, ela ofertou mais do que todos os outros. Por quê? Porque os outros, ele ofertou do que sobejava, do que lhe sobrava, do que, esse aqui vamos dar aqui para o Senhor, é o que pelo menos não vai me faltar. Mas aquela mulher entregou tudo. Assim também nós precisamos entender que muitas pessoas hoje têm ofertado ao Senhor aquilo que lhe sobra. Eu estou indo para a igreja hoje porque, tenho que ir, né? Já não fui, já passei 2 semanas sem ir, vou hoje, porque o pessoal também não esquecer que eu estou indo para a igreja. Não, irmãos, nós precisamos dar o nosso melhor para o Senhor. Amém? E aí, irmãos, vamos entrar aqui na mulher samaritana. Essa mulher, irmãos, nós conhecemos a história, já foi bastante pregado, é um texto muito conhecido. Essa mulher, ela chega ali naquele poço, e Jesus estava lá à espera dela.
E Jesus começa a conversar com ela, Jesus começa a dialogar com aquela mulher, e aquela mulher começa a se surpreender, porque Jesus, ele era judeu, ela era samaritana, nós sabemos que eles não tinham ali, não eram muito amigáveis, e aquela mulher fica perplexa com aquele Deus. E Jesus anuncia e começa a conversar com ela algo que mudaria completamente o conceito de adoração para aquela mulher. Porque aquela mulher entendia o que era adorar. Ela imaginava que adorar era estar no monte. Ela achava que adorar era um local específico. Ela sabia que devia, de fato, adorar ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. Ela sabia que, de fato, precisava. Mas ela tinha concepções erradas do que era a verdadeira adoração. E o Senhor, sabendo do coração daquela mulher, começa a iniciar aquela conversa de forma surpreendente. E aí ela vai à procura de água natural, o Senhor vem com a fonte eterna. E aí ele começa a conversar com ela, e ele começa a se revelar a ela, mostra quem ele é, fala da vida dela, ela percebe que ele era profeta, que ele era um homem diferente, a tal ponto de ela dizer, como nós acabamos de ler, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele estiver, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu que falo contigo. Ali Jesus começa e se revela a ela que ele era o Messias. Ali aquela mulher, eu imagino, irmãos, que começa a ser impactada de uma tal forma de entender que quem ela estava conversando não era o Zé da esquina, não era um fulano falastrão, não era um fariseu, não era nada disso. Ela estava conversando com o próprio Messias. E o ponto-chave daqui é muito interessante que o Messias, um homem judeu, conversando com a mulher samaritana, ela imaginava que o Messias, um homem judeu, iria trazer, exterminar, e não queria saber, não queria papo com ninguém, queria entronizar o seu reino e pronto. Mas ali Jesus quebra isso no coração dela e começa a conversar, e ela começa a sentir o amor e a paixão que o Senhor tinha para com aquela vida, para com a sua vida, a ponto de ele falar assim: se você soubesse com quem você está conversando, você me pediria água, e eu te daria água, vida eterna. Irmãos, isso é maravilhoso. Então, o primeiro ponto, irmãos, a adoração, ela é uma resposta, ela não é um ritual. Lá no versículo 21 diz, Jesus disse-lhe, podes crer que vem a hora, e já chegou, que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aquela mulher, ela via a adoração como um ritual, como algo mecânico. Eu tenho que me deslocar para tal lugar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas o Senhor apresenta para ela uma forma de adoração que não necessariamente se baseia em um rito, em você ter que repetir as mesmas coisas todo dia, não. Ele mostra que a adoração vai muito mais que isso. A adoração, ela é de espírito e em verdade. Ela é de dentro para fora. Ela é uma mudança completa e radical na sua vida. Ela não permite que você se prenda à religiosidade, a dogmas que um homem inventa, mas está no seu coração. Está no seu coração. A adoração não é o que você faz no culto, a adoração é o que você faz quando termina o culto. É quando você entende que você precisa viver uma vida de adoração. É na sua casa, é no seu trabalho, é na sua escola, aonde você estiver, você é um adorador. Nós não somos adoradores apenas no templo, nós somos adoradores em todos os momentos. E aquilo que Jesus queria trazer para ela não é só cantar louvores, é você obedecer à minha vontade. Não é só você apenas levantar as mãos, mas é você ter mãos limpas, é você ter vestes santas, é você viver em santidade na presença de Deus. Não é sobre você ter performance, não é porque você faz o que faz, canta, dança, prega, pula, não. É porque você faz aquilo com verdade. Não há problema em você pular, não há problema em você levantar a sua mão, em você cantar, não é isso. A verdade é que Deus, Ele olha o nosso coração, Ele olha o profundo, Ele esquadrinha a nossa mente, Ele sabe a intenção do que nós estamos fazendo. Então, a realidade
verdade não é o que fazemos, mas é por que fazemos? Será que o Senhor, Ele entende e Ele vê em nossos corações adoradores, que estão aqui com o seu coração totalmente focado em Deus, com o seu coração totalmente focado na sua presença? Será que quando nós viemos para a casa do Senhor, nós estamos aqui com as nossas mentes pensando, Senhor, hoje eu vou te louvar, vou te exaltar, porque Tu és digno, porque Tu és merecedor, porque eu sei, Deus, que eu não sou nada sem Ti, a Tua presença é melhor do que a vida, a Tua graça é melhor do que a vida? Ou será que nós viemos ao culto apenas no automático? Nós precisamos entender que a adoração não é um rito, mas é sim uma resposta a esse Deus maravilhoso. Amém? Irmãos, toda adoração genuína nasce da revelação de quem Deus é. Se nós estamos com nossos olhos fechados, se nós estamos com a nossa mente, com o nosso coração fechado, aquilo que Deus quer revelar nas nossas vidas, nós não iremos adorá-lo. Quando nós olhamos ali todos os homens e mulheres de Deus, aqui na palavra de Deus, o Senhor se revelava a eles, e eles permitiam aquilo, e aquilo muda a nossa vida, irmãos. Quando nós temos a revelação do Senhor, é impossível que permaneçamos do mesmo jeito, é impossível que nós continuemos andando em práticas erradas, é impossível que nós vivemos uma vida indiferente, porque a presença dEle, a revelação dEle é tão forte que nos impacta, Ele nos atrai com corda de amor, e em resposta a isso, nós devemos cada vez mais reverenciá-lo e adorá-lo e entronizá-lo em espírito e em verdade, amém? Irmãos, o ser humano, ele sempre irá adorar algo. E aqui eu quero trazer 2 tipos de adoração. O primeiro é a adoração verdadeira, é a verdadeira oração que exalta o Deus, que entende quem Ele é, que responde àquilo que Deus fez em nossas vidas através da sua maravilhosa graça. Mas também existe uma falsa adoração, que é a idolatria. E a idolatria, ela exalta a criação e não o Criador. E a diferença, irmãos, é que a idolatria, ela é como se fosse a diabetes, né? Ela é uma doença sorrateira, que se você não tratar, ela acaba te matando. E, irmãos, a idolatria muitas vezes nasce por coisas que não é pecado, por coisas que não é um erro, tipo, ai meu Deus, adulterei. Não. A idolatria começa de pequenos gatilhos do nosso próprio ego, da nossa própria vontade. Então, por exemplo, tem pessoas que a sua idolatria está no dinheiro, a sua confiança está no dinheiro, está em bens materiais, está em posses, e a pessoa faz tudo por aquilo. Seu coração é avarento, seu coração não permite ser abençoador, porque ela ama tanto as coisas dessa terra, ela ama tanto os bens materiais, que ela não consegue ser alguém que abençoa. Ela não consegue ser alguém que estende a mão. Ela não consegue ser alguém que consegue ajudar o próximo. Por quê? Porque o seu coração está cheio. Nossa, eu não posso perder dinheiro, isso aqui é bens materiais. Há pessoas que hoje, por exemplo, nos dias atuais, o seu ídolo é o celular. A pessoa passa muito tempo no celular, navegando, e aquilo acaba tomando o lugar de Deus. E aquilo acaba tomando o trono do Senhor Jesus. Para nós entendermos, irmãos, o que é a verdadeira adoração e o que é a idolatria. A idolatria é quando nós identificamos que algo está roubando o lugar do Senhor, que algo está tomando aquilo que deveria ser prioridade, que é a presença do Senhor, que é estar em intimidade com o Senhor. Quando nós analisamos que assim estamos, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos buscar ao Senhor, porque nós não podemos viver uma vida de idolatria. Irmãos, a mulher samaritana, por exemplo, quando nós olhamos aqui para a história dela, ela não tinha ídolos de pedra, de pau, não. Qual era o ídolo dela? Era a carência, né? Ela queria estar ali, tinha casado com 1, com 2, com 3, com 4 maridos, e se não segurasse, ela ia passar dos 10. Por quê? Porque era o desejo do seu coração, ela tinha ídolos emocionais, ela buscava relacionamentos para poder preencher o vazio do seu coração, e o Senhor sabia exatamente disso. Por isso que o Senhor foi pontual ao dizer da sua história. Não é porque Jesus queria expor aquela mulher, não é porque Jesus queria de alguma forma trazer um constrangimento para ela, não, mas para que ele pudesse entender que aquele vazio que ela sentia, aquela solidão que ela sentia, ele poderia preencher. Assim, em nossas vidas, irmãos, muitas vezes nós andamos e caminhamos, e muitas vezes nós temos pontos que Deus precisa preencher, mas muitas vezes nós não deixamos que Ele preencha.
Muitas vezes nós temos questões a ser resolvidas, mas nós não deixamos que o Senhor trabalhe em nosso coração, mas Ele está aqui nessa noite e Ele quer preencher todas as lacunas do nosso coração, amém? Irmãos, é maravilhoso buscar a presença do Senhor e entender que, terceiro ponto, a adoração ela é um estilo de vida. Ela é um estilo de vida. Jesus revela àquela mulher que a adoração não é no monte tal, não é no monte tal, mas ela sim era de dentro para fora. Irmãos, ele fala, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, a adoração que vem do interior, uma adoração sincera, movida pelo Espírito Santo. Em verdade, uma adoração coerente, sem disfarce, sem máscaras, mas você está totalmente ali entregue ao Senhor Deus, com tudo que você é, com tudo que você tem na presença do Senhor Jesus. Essa é a verdadeira adoração. Adoração, irmãos, não é medida pelo que nós estamos fazendo, não é medida pelo que nós estamos caminhando aqui na terra, e quando eu digo dessa forma, eu estou falando uma questão de performance. Não é porque eu congrego 30 vezes, eu estou mais santo do que quem congrega 2 por conta do trabalho, por exemplo. Não é porque eu leio a Bíblia de cabo a rabo e não adianta nada, porque existem muitos e muitos ateus, por exemplo, que sabem a Bíblia de cor, que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas o seu coração é tão bloqueado que não acredita em Deus. Então não adianta, irmãos, nós fazermos as coisas que os verdadeiros adoradores fazem para amostra, para fingimento, Não, nós precisamos fazer isso com verdade no nosso coração. Nós precisamos fazer isso com o nosso coração totalmente ligado ao Senhor Jesus, porque é isso que o Senhor procura, os verdadeiros adoradores. Então, irmãos, quando você perdoa, por exemplo, você está adorando ao Senhor. Quando você entra no conflito e escolhe ser honesto, você está adorando ao Senhor. Quando você está diante de uma situação difícil, escolhe a presença de Deus, escolhe a verdade, você está adorando ao Senhor. Nós temos uma vida cujo tudo que fazemos é para o louvor da glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, tudo deve ser para a glória de Deus. Tudo isso é adoração, irmãos. Adoração não é apenas você estar aqui dentro da igreja, levantar a sua mão, amém, não. É você ser um verdadeiro fiel, um verdadeiro crente fiel, mesmo quando ninguém está te olhando. Amém? A adoração é uma vida rendida ao Senhor. E uma vida rendida ao Senhor gera transformação. E o quarto ponto, a adoração, ela gera transformação em nossas vidas, irmãos. A adoração, ela consegue mudar o nosso caráter. Ela consegue mudar a nossa mente. Ela consegue mudar todo o nosso interior. Ela consegue nos limpar por completo. Quando nós adoramos o Senhor verdadeiramente, nós conseguimos olhar para trás e ver, meu Deus, quão diferente eu era. Como que Deus trabalhou em minha vida, como que hoje eu sou uma nova criatura, e eu sei o que Deus fez por mim, e as coisas que eu fazia, que eu praticava lá atrás, já não pratico mais, porque eu sou nova criatura. No versículo 28, ele diz, quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Irmãos, o ponto de virada na vida daquela mulher foi quando ela deixou o cântaro. O cântaro representava para a vida daquela mulher a sua velha busca. Representava na vida daquela mulher toda a sua velha história de vergonha, de estar se escondendo da população, da sociedade. E Jesus transforma aquela vida de uma tal forma a ponto de ela deixar o cântaro, sair correndo e gritando e falando e anunciando quem era aquele homem. Ele era o Cristo, ele é o Messias. Irmãos, quando nós entendemos isso, que a verdadeira adoração transforma nossas vidas, nós estaremos cada vez mais quedados aos pés do Senhor. Porque nós precisamos e entendemos que até o dia de Cristo há uma obra a ser feita. Nós precisamos cada vez mais andar em santidade. Há coisas que precisam ser lapidadas. Nós precisamos cada vez mais ser parecidos com Cristo. E se nós não andarmos e vivermos uma vida de rendição a Ele, de adoração, nós não seremos transformados. Então, se você canta, se você prega, se você faz, mas a sua vida não é transformada, é um forte sinal de que você não está verdadeiramente adorando ao Senhor. Porque a adoração verdadeira, genuína, gera mudança em nossas vidas. Amém, irmãos?
E eu lembrando, irmãos, quando eu falo de que você não é o cantar, não é a performance, não estou dizendo que você, a partir de hoje, agora vai viver como um monge, não vai mais louvar ao Senhor, não vai mais cantar. Não, pelo contrário. É você entregar a sua verdadeira adoração. Tudo que você tem, tudo que você é adorar ao Senhor como se Ele estivesse aqui visivelmente, como se você soubesse que Ele voltasse, que iria voltar agora mesmo. Eu tenho certeza, irmãos, que se nós soubéssemos a dia e a hora, e se nós soubéssemos que daqui a 20 minutos Jesus estaria voltando, nós estaríamos rasgando nossas vestes, nós entregaríamos o melhor louvor, mesmo aqueles que têm um canto desafinado como eu, estaria cantando com toda a sua força, porque ele sabia que o Senhor Jesus iria voltar. Mas nós precisamos viver dessa forma diariamente, nós precisamos viver dessa forma constantemente, entendendo que a qualquer momento Jesus irá voltar, e Ele irá buscar um verdadeiro adorador, Ele irá buscar verdadeiramente aqueles que o buscam, aqueles que têm no seu coração uma veste limpa, uma veste santa, aqueles que não se corrompem, aqueles que não são falsos, irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz que no último dia haverá muitas pessoas falando assim: ah, Senhor, em Teu nome eu fiz isso, em Teu nome eu fiz aquilo, em Teu nome eu curei, em Teu nome... Mas o Senhor não os conhece, porque a verdadeira adoração também gera intimidade entre nós e Deus. Nós precisamos cada vez mais ser íntimos do Senhor Jesus, amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Quando nós encontramos a realidade, quando nós deixamos que o Senhor mude nossas vidas, nós começamos a ser cada vez mais libertos daquilo que nos prende. Nós começamos a ser cada vez mais libertos de todo o mal do pecado. Nós começamos a ser libertos de toda a avareza, de tudo aquilo que não vem da parte de Deus. Nós começamos a ser transformados. Amém? Quinto ponto, irmãos. A adoração, ela gera testemunho. Nós, como verdadeiros adoradores, temos um testemunho, seja na nossa casa, seja no trabalho, aonde quer que sejamos, nós temos um testemunho. E, irmãos, aqueles que não adoram ao Senhor Jesus, que não vivem uma vida de adoração em verdade, essas pessoas são na igreja uma coisa e em outro ambiente ela é outra. Geralmente ela começa a se moldar ao ambiente que ela está inserida. Quando nós não temos, de fato, o entendimento que nós somos filhos de Deus, que nós somos sal e luz desse mundo, e não importa o ambiente que nós estivermos, nós iremos refletir a glória de Deus, nós começaremos a querer nos amoldar a esses ambientes. É por isso que nós vemos em ambiente de escola, jovens se perdendo, porque eles querem se amoldar aos seus colegas, eles querem se amoldar àquilo que o mundo está fazendo. Mas a verdade é que nós precisamos cada vez mais ser como flecha na mão do Senhor Jesus. Nós não podemos viver apenas nos amoldando ao mundo, mas nós podemos ser cada vez mais aqueles que iluminam, aqueles que têm a luz de Cristo, iluminando todo o ambiente. Nós precisamos cada vez mais gerar testemunhos. A palavra de Deus diz aqui que muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. O quão ela foi transformada, o quão ela foi mudada, o quão poderoso foi o seu testemunho. E ali a palavra diz que muitos samaritanos creram em Jesus por conta do testemunho daquela mulher. Então, irmãos, o resultado da verdadeira adoração é um ser transformado que possui um testemunho poderoso, que a sua adoração transborda de tal forma que ela consegue atingir aqueles que estão ao seu redor, que ela consegue impactar aqueles que estão ao seu redor. E eu nunca me esqueço de uma pregação que o Yuri também trouxe aqui, que ele trouxe a seguinte mensagem, que muitas vezes nós achamos que ninguém nos observa, muitas vezes nós achamos que nós não somos percebidos por ninguém, mas a realidade é que tem pessoas sim, que olham para a gente, que nos têm como exemplos, que nos tem como admiração, por exemplo, ou pode também ter com o exemplo de Deus o livre, não quero nem ser como essa pessoa, mas sempre tem alguém nos olhando. E será que nós estamos refletindo a glória do Senhor Jesus nessas pessoas? Será que as pessoas conseguem enxergar Cristo em nossas vidas? Será que nós conseguimos ser um verdadeiro testemunho nas mãos do Senhor Jesus? Que nós possamos entender que a verdadeira adoração transforma. A verdadeira adoração, ela liberta e com isso, ela gera um testemunho muito grande. Irmãos, se nós fôssemos citar aqui o testemunho de cada um irmão, nós perceberíamos que quão maravilhoso é a grandeza do Senhor, quão poderoso Ele é, quão maravilhosa a graça que está sobre nossas vidas. E por isso nos dá cada vez mais motivo de adorar a este Deus. Então que possamos cada vez mais ser verdadeiros adoradores. Amém?
Irmãos, essa foi uma palavra bem breve. Já estamos em rota de conclusão. Irmãos, talvez hoje, irmãos, você esteja com seu cântaro na mão. Talvez hoje você esteja ainda amarrado à sua velha vida, assim como a mulher samaritana, se escondendo, achando que a sua adoração é algo rotineira, achando que você está vivendo uma idolatria, por exemplo, com algo que preenche o seu coração no lugar do Senhor Jesus. Mas a verdade é que o Senhor preparou esse momento, irmãos, porque Ele sabe que os dias estão acabando, que o momento está acabando e que brevemente Ele voltará para buscar a sua igreja e Ele irá buscar um povo que o adore em espírito e em verdade, e Ele irá buscar um povo que não está brincando de ser crente. Ele irá buscar um povo, uma noiva madura, que o ama e que tem óleo e que tem azeite e que está pronta para o arrebatamento. Que nós possamos, irmãos, nesses últimos dias analisar como estão as nossas vidas. Será que eu tenho oferecido um sacrifício de louvor a Ele? Será que eu tenho oferecido algo maravilhosamente para Ele? Ou será que eu tenho entregado apenas as sobras? Será que eu não tenho entregado aquilo que Ele realmente merece? Durante esse mês de novembro, durante esse mês de novembro, nós da Jucad, estaremos trazendo essas mensagens. Cada pregador aqui terá um exemplo glorioso, porque a adoração, irmãos, ela é um estilo de vida que deve ser praticado em nossas vidas diariamente. A verdadeira adoração, irmãos, gera transformação, libertação. Irmãos, tantos testemunhos maravilhosos que nós podemos ver na presença de Deus, que é uma igreja que adora, uma igreja que busca, uma igreja que é totalmente fervorosa na presença do Senhor. O quanto que Deus faz milagres. Foi através de momentos de adoração neste lugar que muitas pessoas foram curadas. Foi através de adoração neste lugar que muitos empregos foram dados. Foi através de adoração neste lugar que portas do Senhor foram abertas. E quando nós entendemos isso, nós começamos a responder a esse Deus com o nosso total coração entregue a Ele e devoto a Ele. Não porque Ele vai nos dar as coisas, mas porque nós sabemos que Ele já nos dá tanto, que é impossível não adorá-lo. Ele já nos abençoa tanto que é impossível não exaltá-lo. Por isso, irmãos, que possamos cada vez mais nesses últimos dias buscar a presença do Senhor Jesus. Peço que o Ministério de Louvor já possa subir. Irmãos, o mesmo Jesus que estava aqui, esperando a mulher no poço, Ele está aqui neste lugar, irmãos. O mesmo Jesus que deu uma nova vida para aquela mulher, está aqui neste lugar. Ele deseja que nós não andemos mais no automático, mas que possamos verdadeiramente entregar nosso coração como verdadeiros adoradores, para que suba às suas narinas um aroma suave, irmãos. O desejo do Senhor das nossas vidas essa noite não é que sejamos apenas participantes aqui do culto, ouvindo o culto, mas que nossa vida seja verdadeiramente um culto a Ele, adorarmos a Ele, exaltarmos a Ele, entronizarmos, trazer à memória a palavra que o Yuri trouxe no domingo e entender que Ele é o único Senhor das nossas vidas. Ele é digno de ser exaltado, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de receber todo o louvor do seu povo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele está aqui neste lugar mais uma vez nos dando oportunidade de recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Ele está aqui, irmãos, não apenas para ver a sua performance, não apenas para ver aquilo que você tem, que você canta bonito, não. Ele está aqui para ver o seu coração. Ele está aqui hoje para receber de você o controle da sua vida, para que Ele possa mudar o destino da sua vida, para que Ele possa mudar o destino dos nossos corações, irmãos, para que Ele possa transformar aquele coração de pedra em um coração de carne, para que Ele possa mudar a nossa mente por completo, para que possamos cada vez mais sermos a semelhança do Senhor nessa terra, para que possamos ser cada vez mais como Ele é, o sal e a luz deste mundo. Esse é o desejo do nosso Deus. Irmãos, o Senhor está aqui, não é
como diz o louvor, não é emoção, não é arrepio, mas é você entender que o Rei dos Reis está aqui neste lugar. É você colocar na sua mente que o Senhor Deus está aqui, o Rei do Universo, o Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui nessa noite. E Ele quer uma oportunidade para dar água da vida na sua vida. Irmãos, deixe o seu passado para trás. Faça como uma mulher, jogue o cântaro, corra. Não olhe para trás, busque a presença do Senhor, seja renovado. Deixe o orgulho de lado. Se você hoje está sendo exortado, você na internet está sendo exortado, está sendo trabalhado por esse Deus, está sendo moldado por Ele, deixe o orgulho de lado, irmãos, e você possa se entregar a Ele em espírito e em verdade. Que você possa entender que Ele quer o seu bem, Ele quer vê-lo na glória, Ele quer vê-lo naquele grande e glorioso dia, com todos os irmãos. Irmãos, é hora de nós bebermos da fonte que jorra para a vida eterna, irmãos. Nós não podemos nos acostumar com a presença do Senhor Jesus. Nós não podemos deixar com que esse momento passe desapercebido, porque pode ser o último momento, pode ser a última oportunidade que Deus nos tem dado para entregar a nossa vida a Ele e viver uma vida completamente rendida a Ele. O Senhor está voltando. Brevemente ouviremos: eis o noivo. E como que está o nosso coração, amada igreja? Será que de fato temos sido verdadeiros adoradores? Ou será que nós estamos tomados pela idolatria, pela religiosidade? Como está o nosso coração na presença do Senhor Jesus? Que Deus possa nos encontrar aqui nessa noite, cada um de nós, com coração santo, com coração quebrantado, com coração humilde, contrito, porque estes o Senhor recebe. Oh Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que Tu estás aqui neste lugar. A orla de Suas vestes enche o templo, Senhor Jesus. Que nós possamos encontrar aqui, Deus, com o nosso coração quebrantado, humilde. Que nossas vestes possam estar limpas, brancas. Que as nossas mãos possam estar limpas, Senhor Jesus. Que ao erguer nossas mãos, Pai, flua palavras de louvor a Ti, de verdadeira adoração a Ti, Senhor, porque Tu és merecedor. Tu nos resgataste, Pai. Tu nos tiraste do império das trevas e hoje nós temos vida e vida em abundância. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos da nossa própria carne, mas nós somos Teus filhos, Deus. Por isso nós iremos louvar o Teu santo nome, por isso nós iremos erguer as nossas mãos e Te louvar com tudo que temos, com tudo que somos, porque nós sabemos o que Tu tem nos dado, nós sabemos que o Senhor tem nos abençoado diariamente, com o ar que respiramos, com saúde, com vigor, com alegria, com a promessa da Tua salvação, Senhor Jesus. Por isso nós somos gratos, iremos Te louvar, iremos Te exaltar para sempre, sempre. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor Jesus. A Tua igreja Te louva, a Tua igreja Te exalta, Pai. Fica à vontade no nosso meio, derrama, Pai, o Teu Santo Espírito aqui neste lugar, enche com Teu fogo as nossas vidas, Pai. Que aquele coração que estiver totalmente petrificado, que o Senhor possa quebrá-los, Deus, em nome do Senhor Jesus. Transforma corações de carne nesse lugar, Senhor. Transforma, Pai, verdadeiros adoradores neste lugar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, queremos cada vez mais, Pai, a Tua glória neste lugar, Senhor. Queremos cada vez mais refletir a Tua glória, Senhor Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Aleluia, Deus. Glória a Ti, Pai.